Hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre os profetas. Nós iremos falar sobre Daniel. O autor do livro é desconhecido. Daniel é o nome de um personagem ideal que sofre no exílio. Tem fé viva e ardor patriótico. É o herói principal da obra. O livro fala de um reino que jamais será destruído. Está em Daniel 2,44. Deve ter sido escrito durante a perseguição de Antíoco, entre os anos 167 e 163 a.C. O autor pretende o quê? Consolar e animar os que são perseguidos pelo rei, né? Então, nós vamos ver agora na Bíblia a história dele um pouquinho, tá? Resumidinho, né? Porque não dá pra gente ver tudo, tá bom? Daniel é entre vários livros bíblicos. Daniel é entre vários livros bíblicos que ensinam lições através da vida de uma pessoa. Duas das grandes lições que aprendemos com Daniel são o quê? A excelência e a coragem. Daniel 5,12 e Daniel 6,3 nos revelam que Daniel tinha um espírito de excelência, através dos adjetivos usados para descrevê-lo. O que quer dizer isso? Ele era inteligente, tinha uma extraordinária capacidade, né? E no 5,2 de Daniel fala que era grandes qualidades. Ao longo do livro de Daniel, podemos vê-lo fazendo escolhas excelentes e ler que ele fazia as coisas com excelência. Olha só, gente, nós temos que pedir para Deus também, né? Dar esse dom da excelência. Mas suas escolhas e suas ações eram frutos não na raiz, frutos não raízes, ou fruto das decisões e do comportamento excelente, estava enraizado no seu espírito de excelência. Como cristãos, você e eu temos o Espírito de Deus vivendo em nós, e assim como Daniel, podemos viver com excelência, porque Deus é um Deus de excelência. Você já havia pensado nisso antes? Daniel, ele também nos ensina sobre a coragem. Ele era corajoso. Ele estava sempre disposto a resistir às autoridades da Babilônia, que não compartilhava da sua devoção a Deus. Estava disposto a sofrer e até morrer por aquilo em que ele acreditava. Sua corajosa recusa em fazer concessões o levou para uma cova dos leões, famintos, mas Deus o livrou. Daniel terminou ocupando um alto cargo governamental e o rei da Babilônia abandonou seu antigo modo de viver, voltou-se para Deus e exigiu que seus súditos também acreditassem nele. Por que ele mudou? Por causa de Daniel. Oro para que, ao ler o livro de Daniel, vocês estejam inspirados a atingir níveis mais altos de excelência em tudo que vocês colocar a mão, né? Como aprendemos com Daniel, uma pessoa corajosa que não faz concessões para transformar uma nação. Ele orava, viu? Parece que ele orava 3 vezes ao dia. Ele, mesmo correndo perigo de vida, ele nunca deixou de orar a Deus. E ele tinha inúmeros serviços e nunca deixou de fazer nenhum com excelência, como diz, né? Daniel, ele também teve a oportunidade de comer as comidas caras e sofisticadas da mesa do rei, mas ele decidiu não se contaminar com aquelas delícias. Você e eu
temos oportunidades semelhantes de nos contaminar hoje em dia, principalmente na área do entretenimento. Podemos ser corrompidos pela influência ímpia dos programas de televisão, dos filmes que assistimos, o da música que ouvimos. Também podemos nos corromper, né? Andando com escolhas erradas, amigos falsos. Mas Daniel, ele era íntegro em tudo aquilo que ele fazia, tá? Então, ele amava Deus acima de tudo. E ele estava determinado a agradecer a Deus, a agradar a Deus e não aos homens, como hoje em dia. Ele se recusava a se conformar ao que o rei e os outros achavam que ele devia de fazer. Daniel manteve sua posição e ganhou o favor do rei e da sua corte, como resultado da sua atitude destemida. Deus terminou usando-o de uma maneira poderosa e ele era muito visado, as pessoas tinham muito inveja dele, tá? Então, nós temos que fazer igual Daniel, gente. Voltar-se a Deus. Entregar todos os nossos problemas a Deus. Ele passou por muitas coisas ruins, mas Deus sempre o livrou, tá? Não pensa que ele já caiu na graça do rei logo que ele chegou, que não foi assim não, tá? Foi jogado nas covas dos leões, é, ele padeceu também, mas Deus no final mostrou, né, para todos quem era ele, quem é Deus, tá? Quem é Deus na vida do Daniel, né? Se Deus era poderoso, nós vamos para ver, para vocês ver, nós vamos ler só um pedacinho, tá? Daniel passou por um período de testes e prova, mas no final, mesmo o rei lhe tentou fazer com que ele se conformasse aos seus moldes. Teve tanto respeito por ele que o exaltou, dando-lhe uma alta posição no reino. Está em Daniel 2,48. A mesma coisa acontece, né? Aconteceu com outros também, do mesmo jeito. Mas Deus sempre o livrou também, porque eles tinham Deus no coração. Aqui nós iremos ver que ele também tinha o Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram também administradores da província de Babilônia. Eles também sofreram junto com Daniel, com o próprio Daniel, né? Que eram amigos de Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E ele convocou a todos, né? E que passasse, se fizesse o quê? Tocasse o arauto, programasse em voz alta. Esta é a ordem que lhe é dada. Homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara e da harpa, do saltério e da flauta dupla e de toda espécie de música, prostre-se em terra e adore a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrasse e adorasse ia morrer em fornalhas ardentes, tá? Mas Daniel não fez isso, gente. Viu? Ele não fez. Todo mundo fez. Porque ele não fez, contaram para o rei e jogaram ele na fornalha. Mas Deus o salvou. Salvou ele, salvou os amigos deles, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Os 3 amigos mais chegados de Daniel também recusaram-se a prostrar diante da estátua, porque ele só se prostrava diante de um Deus vivo e poderoso. Aí, quando eles viram que eles não morreram, eles foram tirados na fornalha em chamas. Ó Deus que lhe prestamos culto, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei, né? Mas aí aconteceu que Deus os livrou, não deixou que eles queimassem, ainda ficou uma temperatura agradável, que Deus mandou
espécie de uma neblina, uma chuvinha fina para proteger eles. Então vocês viram, né, que Deus, gente, ele protege aqueles que eu sirvo de verdade, tá? Eles passaram por aflições ao permanecerem firmes em seu compromisso com o único e verdadeiro Deus, quando eles se recusaram a obedecer a ordem do perverso rei de adorarem a imagem de ouro que ele havia edificado, né? Do Nabucodonosor, lançou-os na fornalha ardente, mas Deus os livrou. Deus também, Deus usou Daniel para fazer o quê? Para do sonho, né? Ele explicou direitinho que ele era um profeta. Deus usou ele para falar para o rei o que queria dizer o sonho dele. E assim é a história desse profeta e de vários profetas que nós iremos ler ao longo desses estudos. Então, isso aqui é só um pedacinho do nosso estudo, tá, gente? Depois nós vamos ter mais. Eu vou ver se eu coloco aqui um fundo musical para a gente poder é, agradecer a Deus de tudo que nós estamos passando, né? Que Deus nos proteja de toda a cilada diabólica do inimigo, tá? Vocês gostaram da história dele, né? Ele era um homem corajoso, tinha excelência em tudo que fazia, responsável e um grande adorador de Deus. Deus amava ele e os seus amigos, né? Então vamos pedir para Deus também dar essa excelência para nós, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos a Ti, meu Pai, que venha abençoar a nossa vida como o Senhor abençoou a vida do profeta Daniel e dos seus amigos, Senhor. Que o Senhor os livrou da fornalha ardente, Senhor. Que ele tinha o dom da excelência, Senhor. Dom de revelação. Ele era muito usado por Ti, Senhor. E eu peço nessa noite que o Senhor dê para nós também, Senhor, o dom da excelência, Senhor. Peço a Ti que vai abençoando a cada um que está clamando comigo, meu Pai. Aqueles que está com a fé muito pequena hoje, Senhor, está descrente de tudo e de todos, Senhor. Toque na cabeça dessa pessoa, Senhor. Faça um grande mover, meu Pai. Não permita que o desânimo, o cansaço, logo no início do ano, toma conta dessa pessoa, Senhor. Vai tirando todo esse peso do coração, Senhor. Vai tirando todo o mal, Senhor. Abre as portas para essa pessoa de emprego, Senhor. Aonde não tiver porta, o Senhor abre, Senhor. Faça um mover muito grande, meu Pai. Abençoe aqueles que compraram casa própria e não e tem condições para pagar, Senhor. Que o Senhor ajude. Que o Senhor proteja, Senhor, essa casa. Quebra toda inveja. A inveja é uma entidade maligna, muito perversa. Senhor, tira toda a obra de feitiçaria, de magia negra, encantamento, inveja, tudo de ruim de dentro desse estabelecimento comercial, desse barracão de serviço, dessa oficina mecânica, dessa imobiliária, dessa escola, dessa casa, desse hospital. Senhor, vai fazendo um grande mover, meu Pai, nessa clínica, Senhor. Passa na frente, Senhor, e pisa na cabeça da serpente. Derruba por terra, Senhor, tudo aquilo que o inimigo arma na madrugada para de manhãzinho já colocar em ordem o que eles quiseram fazer, Senhor. Mas eu peço a Ti, meu Pai, que os anjos do Senhor os persiga dia e noite, meu Pai. Que seus caminhos sejam lisos, escorregadio. Que eles mesmo caiam na própria cova que eles abriram, Senhor. Vai mudando, Senhor amado, o rumo do nosso país. Levanta Neemias para guerrear para o nosso povo, Senhor. Levanta, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, visita Jair Bolsonaro e a todos que estão presos nesse momento, Senhor. Quebra todas as portas de bronze.
todas as fechaduras de ferro. Coloca teus anjos lá dentro, Senhor, e faça um mover muito grande, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Resplandeça a tua face, Senhor, no céu de Brasília, Senhor. Tira toda essa nuvidência negra que está pairada há tempo, há anos, Senhor, lá no céu de Brasília, Senhor. Rompe essa escuridão, Senhor. Rompe, Senhor. Entra no meio dessa escuridão, Senhor, e traga luz. Muita luz, Senhor. Queima todo o mal, Senhor. Lava com uma gota do teu sangue precioso, Senhor. Faça um grande mover, meu Deus. Um grande mover, meu Pai. Vai abençoando aqueles que estão sendo perseguidos dia e noite. Aqueles que estão, meu Pai, no, no limite das suas forças, Senhor. Vai passando na frente, meu Pai. Vai derrubando por terra todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém e amém, Senhor. Amém. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. Vamos continuar firmes, vamos continuar orando, clamando. Se vocês gostaram, compartilhe, dê seu joinha, se inscreva no canal. Obrigado, gente. Até a próxima, se Deus nos permitir, tá? E fique com Deus.